Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje tenho como objetivo apresentar de forma panorâmica esta revista que será estudada no primeiro trimestre de 2025 na classe dos jovens. Ela tem como tema geral a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. A expressão verdadeira religião remete à ideia de uma distinção entre o verdadeiro e o falso. Sabemos que há religião verdadeira fundamentada nas Escrituras e há religiões falsas. Um convite. Aqui, o sentido é de um chamado à reflexão e à transformação, já que esse convite é a autenticidade, que no contexto do trimestre significa fé genuína, fé que não é hipócrita, fé verdadeira. E temos a expressão final no subtema, na carta de Tiago, ou seja, todo o conteúdo da nossa exposição será fundamentado na palavra de Deus. Temos aí a capa da revista e uma palavra de introdução. Neste novo trimestre, mergulharemos em 3 lições inspiradoras extraídas da carta de Tiago. Todos os textos fundamentais para a exposição das aulas estão nesta literatura do Novo Testamento. Apesar de terem sido escritas em um contexto histórico diferente do nosso, suas palavras, aquilo que está registrado na carta de Tiago, continuam sendo uma fonte rica e prática de orientação para a vida cristã em qualquer época. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é atual. Já dizia certo pensador que as Escrituras são mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã. Um detalhe interessante a ser destacado é a conexão com o trimestre anterior. Você lembra que nós estudamos o livro de Provérbios, que é reconhecido como uma literatura de sabedoria do Antigo Testamento? Agora nós vamos estudar a carta de Tiago, que é amplamente reconhecida como um livro de sabedoria do Novo Testamento, dado ao seu estilo. O comentarista do trimestre é o pastor Eduardo Leandro, que vai estar conosco na Conferência de Escola Bíblica Dominical da Ferramenta EBD no sábado, dia 28, salvo engano. Ele é doutor e mestre em teologia, graduado em teologia e licenciado em sociologia, pastoreia a Assembleia de Deus em Rio Tinto, Paraíba, pastor da convenção lá Comadep. É também comentarista das lições bíblicas de jovens e autor de diversos livros. Quanto aos objetivos do trimestre, vamos olhar aqui na ótica, no prisma do próprio comentarista. Ele diz: este livro, ou revista, pretende explorar a riqueza dos ensinamentos de Tiago, destacando sua relevância e importância para os dias atuais. A mensagem de Tiago, diz ele, é atemporal. A carta enfatiza a importância de uma fé viva, demonstrada por meio de ações concretas. Em um mundo marcado por desigualdades sociais, injustiças econômicas e um crescente distanciamento entre palavras e ações, os ensinamentos de Tiago nos chamam a viver de maneira que a nossa fé seja visível e impactante, ou seja, não a fé de teoria, mas uma fé de ação. A fé sem obras é morta, disse Tiago. Então, tem um texto lá em Mateus capítulo de número 5, que o próprio Jesus diz assim, olha, que os homens vejam as vossas boas obras, vejam as vossas ações, e vendo isso, vossas boas obras, que são o resultado, a expressão da fé que vocês têm, vocês são meus discípulos, vocês são luz do mundo, vocês são sal desta terra. Então vocês têm uma fé viva, uma fé ativa. O testemunho de vocês deve ser um testemunho dinâmico, um testemunho vibrante e fundamentado em minha palavra. Então, os ímpios verão as vossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Então a nossa fé deve ser uma fé que evangeliza, deve ser uma fé visível, deve ser uma fé dinâmica. O comentarista, ele nos chama a atenção a esse objetivo. Vamos olhar o ensinamento bíblico, mas com o fim prático de viver, com o fim prático de aplicar ao nosso viver diário. Sobre as características, ou a característica, não é? Este trimestre será marcado por um estudo expositivo.
no qual analisaremos as verdades presentes na carta de Tiago. O objetivo principal é extrair e refletir sobre os ensinamentos práticos e espirituais que ela nos oferece. Além disso, também podemos afirmar que o trimestre terá um caráter devocional, pois embora a exposição se baseie em uma análise cuidadosa do texto, o foco não será puramente técnico e acadêmico. Não chegaremos em classe e diremos assim, olha, esse termo significa isso, essa expressão significa isso. Pronto, fim da aula. Não. Tem um caráter devocional, porque chamaremos os alunos à prática. Não adianta teorizar a respeito do controle da língua. Eu sei que o mau uso da língua traz esse malefício, esse outro, é pecado, e assim produz isso, isso e isso, mas saber e não praticar. Entendeu? Então a gente vai sempre estar chamando os alunos à prática. Então, uma definição de um estudo expositivo. Este tipo de estudo envolve a explicação e interpretação cuidadosa do texto bíblico, buscando compreender seu significado original e aplicá-lo à vida contemporânea. Não se trata apenas de ler ou apresentar, mas de expor de forma clara as lições que o texto oferece. Então, cada aula aqui, nós iremos utilizar a metodologia expositiva. Vamos analisar o texto bíblico e extrair a sua verdade. Uma definição do que é caráter devocional. O estudo devocional vai além da análise intelectual, focando na aplicação prática e na meditação espiritual. Seu objetivo é identificar o espírito promovendo uma relação mais íntima com Deus e transformando a vida do crente por meio da reflexão e oração. Um ponto de atenção. Eu não trouxe aqui uma divisão didática, mas esse ponto de atenção é importante. Ao analisar o sumário da revista, eu vi aqui o sumário, olhei todas as 3 lições e percebi algo interessante. Uma palavra se repete em todas elas. E essa palavra ganha destaque. Ela é autenticidade. Mesmo na lição de número 13, ela está aí, não é? Autêntica, conselhos para uma vida autêntica. A autenticidade está presente em todos os títulos aqui das lições. Por isso, se faz necessário entender como o comentarista do trimestre lida com esta expressão, como ele a define, como ele a compreende, a entende. E eu trouxe aqui uma definição que está na revista e de forma mais completa no livro de apoio. O comentarista entende que a autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo uma compatibilidade entre crenças, valores e ações. É uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. Ele ainda diz: a autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar a crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Ele entende a autenticidade dessa maneira. Então, na primeira aula, um convite à autenticidade. Na segunda aula, a autenticidade em meio às provas e tentações. Como ser autêntico em meio às provas e tentações. A autenticidade que leva à prática da palavra. A autenticidade contra a parcialidade. A autenticidade contra uma fé morta. A autenticidade de uma linguagem sadia. A autenticidade, sabedoria. A autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. A autenticidade, julgamento alheio. A autenticidade diante das incertezas da vida. A autenticidade diante das riquezas, a autenticidade e paciência e conselhos para uma vida autêntica. Portanto, nós entendemos aqui, à luz do comentarista do trimestre, que cultivar a autenticidade pessoal requer coragem para enfrentar e corrigir áreas em que existem fraqueza ou incoerência. Isso pode significar, tem um erro aí de português, isso pode significar admitir erros, buscar reconciliação em relacionamentos danificados e fazer mudanças práticas na forma como vivemos e interagimos com os outros. Então, esse convite à fé genuína, à autenticidade, vai ser um convite à autoavaliação. A todo momento vamos nos deparar com o que diz a palavra de Deus e vamos corrigir aquilo que está em defeito no nosso proceder, no nosso pensar, nas nossas atitudes. É uma lição de confronto. A todo momento seremos
confrontados. A disposição para enfrentar essas questões demonstra um compromisso com uma vida de integridade e genuinidade, alinhando as ações com o evangelho que abraçamos. Então, não pode haver uma distância entre o que professamos, o que cremos, entre a nossa teologia e a nossa prática. Ortodoxia e ortopraxia devem andar de mãos dadas. Vamos à indicação dos materiais complementares. O primeiro deles, e mais completo em todos os aspectos, é a ferramenta EBD. Além de ser o mais completo, sem sombra de dúvidas, por aquilo que oferecemos na plataforma da ferramenta, é também o mais barato. Lá você vai encontrar subsídios, slides, material de marketing, divulgação, dinâmica de grupo, fluxograma, infográfico e muito mais. Por que muito mais? Porque tem cursos de capacitação, curso para o professor, curso para o superintendente, curso para o dirigente, curso para o secretário e aí por diante, curso de oratória, curso de como ler. Olha, irmão, tem coisa boa dentro da plataforma da ferramenta EBD. Inclusive, os meus irmãos que estão me assistindo pela plataforma da ferramenta terão acesso não somente a esta aula, mas além disto, eles receberão material em PDF e também receberão material em PowerPoint para passar para os professores, para passar para os alunos em classe, em sala de aula. É só bênção a ferramenta EBD. Meus irmãos do YouTube que estão assistindo esta aula depois, vocês têm acesso à pré-aula. Aliás, a pré-aula não, a esta aula de como se preparar. Mas, se vocês quiserem o material completo, cliquem no link aqui embaixo e conheçam a plataforma da ferramenta EBD. O segundo material que iremos aqui indicar é este comentário de Tiago, do Douglas Mu, publicado pela Shed Publicações. É um comentário recente, de 2020, aliás, recente aqui no Brasil, não é? E esse comentário é um comentário de pegada exegética. Irmão Murilo, a gente está falando para jovens, a linguagem tem que ser mais fluida, tem que ser uma linguagem mais leve, mas isso não impede que você se aprofunde no livro de Tiago. E é por esta razão que estou indicando este material bem completo e bem profundo no aspecto exegético. O segundo livro tem uma pegada mais devocional. É mais devocional. O comentarista é fantástico, o Charles Swindoll. Comentário aí publicado pela editora Ragnus. E esse comentário é de 2009 também, um comentário de tradução bem atual, do Charles Swindoll. Vale muito a pena adquirir esta obra. Terceiro comentário que quero indicar é um comentário também exegético e bem completo. Eu tenho seus contrapontos com esse comentarista, mas não posso deixar de indicar, que é o comentário publicado pela Cultura Cristã do Augustus Nicodemos, Tiago, série interpretando o Novo Testamento. Muito bom esse comentário. Nesse comentário aqui, diferente do comentário de 1 João, que é mais devocional, o Nicodemos ele optou por ser mais exegético também. Muito bom comentário. E agora um comentário de uma linguagem mais fácil, um comentário, eu não vou dizer expositivo, mas é um comentário aqui mais pastoral, mais devocional. É o comentário do Hernandes Dias Lopes, comentário expositivo do livro de Tiago. Vale a pena também conferir esse material. Diga-se de passagem, na ferramenta EBD, a gente está trazendo o melhor de todas essas obras e outras mais nos nossos subsídios. Vamos às orientações pedagógicas? É interessante que essas orientações pedagógicas aqui, ou aliás, essa orientação pedagógica, ela é bem completa. O plano de aula da ferramenta EBD. Ela pode ser usada pelo superintendente, pelo dirigente e por todos os professores. Os professores podem se apropriar dela, assim também como os diretores ou dirigentes de escola dominical, não sei como é na sua região. Então nós temos aí, vamos dar uma olhada nela, né? Você pode imprimir isso aí, um papel cartão, para ficar bem bonitinho, uma coisa. Você pode, então, editar em algum aplicativo. Você vai colocar aí o nome da escola dominical matriz, escola dominical do bairro tal, professor da classe tal. O dirigente ele vai ter um controle. Assim também como o professor vai ter um norte com isso aqui. Professor tal, lição e data. A classe, a faixa etária pode ser adaptado aqui para lição de jovens, lição de adultos, lição de juvenis, adolescentes, aí por diante. Trimestre e ano. No caso aqui, o primeiro trimestre de 2025 e o tema da revista. Aí, nós temos os pontos principais
para a execução de um plano de aula fenomenal, bem completo. Primeiro, objetivos. Faça um objetivo mensurável, que seja claro e resulte em uma ação do aluno. Nós temos na revista, em cada lição, objetivos propostos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Mas você pode traçar objetivos específicos para a sua classe. Porque eles tratam aqui, eles trazem objetivos gerais, mas você precisa ter um objetivo em mente, pensando especificamente nos seus alunos. Faça uma exegese de sua classe. E pensando ali no estágio de aprendizado, nos alunos de sua classe, você vai traçar objetivos que conduzam o seu aluno a uma ação. Então, todos os seus objetivos devem visar isso aqui. Eu quero tirar meu aluno deste ponto e conduzi-lo até aqui. Aí temos um segundo ponto importante, que é o conteúdo. Pesquise exaustivamente sobre o assunto, o conteúdo precisa ser consistente. Então você vai ler a revista, você vai ler o livro de apoio que está muito bom, você vai consumir todo o conteúdo da ferramenta EBD e ler os materiais complementares que eu lhe indiquei para que você não fale abobrinha em classe, não fique contando história, não fique falando testemunho a aula toda e enrolando os seus alunos. Para você chegar preparado em classe e trazer conteúdo consistente, edificante e relevante, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que gastar tempo. Métodos ou estratégias. Seja dinâmico. Alterne nas estratégias. Então, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar o método expositivo, o método de perguntas e respostas, o método de divisão de assuntos em grupos, o método de debates, o método das dinâmicas, e diga-se de passagem, temos dinâmicas aqui na plataforma da ferramenta EBD. Você vai se utilizar de recursos didáticos, e um dos melhores aí é a ferramenta EBD, porque dentro dos recursos didáticos nós temos audiovisual, nós temos slides, nós temos recursos em áudio, nós temos imagens bem trabalhadas e produzidas. A ferramenta EBD é bem completa nisso. E uma avaliação. Avalie o que o aluno tem retido. Confira se ele compreendeu com perguntas intencionais. Então, a todo momento, de forma discreta ou não, você vai estar testando o conhecimento do aluno, a sua assimilação do conteúdo. Pode acontecer de, em classe, você falar 1h30, 1h10 minutos, 50 minutos, o tanto que for. E no final da aula, o aluno não saber nem o assunto que você estava falando. Qual é o título da lição? Sei lá. Então, a todo momento, esteja testando o aluno. De forma intencional, né? Discreto ou não, esteja testando o aluno. Vendo se ele está compreendendo, vendo se ele está assimilando, vendo se tem uns aqui que já compreendeu, mas outros que estão lá atrás. Sua função como professor é trazer todo mundo para a mesma página. É trazer todo mundo para o mesmo entendimento. Então, você vai fazer a avaliação. Olha aí o plano de aula como é completo. Objetivos, conteúdo, métodos ou estratégias, recursos didáticos e avaliação. Deus abençoe, meus irmãos. Aguardo vocês em nossa conferência EBD da Escola Dominical. Pastor Eduardo Leandro estará conosco no dia 28, no sábado, ministrando a aula, trazendo um resumo e trazendo alguns insights aqui para que o professor possa chegar preparado em classe. Você não pode perder. Eu espero na conferência EBD e em nossa primeira aula deste novo trimestre. Deus abençoe a todos, um ótimo final de ano, uma ótima aula de escola bíblica dominical, vai ser bênção de Deus, não tenho dúvidas. E não se esqueçam, abra a jaula.